Caros irmãos, boa noite a todos. Com muita alegria e gratidão estamos aqui mais uma vez para, através da união de pensamentos, nós podermos conectar a espiritualidade maior e receber e doar o melhor de nós. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, nós queremos compartilhar com os irmãos do grupo uma dúvida de uma pessoa do grupo que nessa semana me apresentou, através de um contato particular, que no dia, ou seja, na terça-feira passada, ela não estava em condições, não estava em casa para poder assistir às 19 horas o estudo e participar. Então ela não fez e ficou nessa dúvida se ela poderia fazer depois e me consultou. Caros irmãos, sempre que nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e fizermos aquele nosso esforço, é lógico que nós seremos atendidos. Mas a nossa intenção e as nossas orientações para que nos esforcemos a reunir os nossos familiares nesse horário, como se nós tivéssemos colocado eles dentro de um carro e fôssemos ao Centro Espírita, ao Grupo Espírita Amor Cristão, às 19 horas, e lá permanecêssemos durante todo o período da reunião, para recebermos. Então, quando tem duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus e buscando o apoio do alto, é lógico que vai haver uma conexão maior, porque nós estamos nos auxiliando uns aos outros. Se neste momento as mais de 100 pessoas que estão inscritas neste canal, neste grupo de WhatsApp, estiverem com seus familiares reunidas, buscando o apoio da espiritualidade e especificamente do Grupo Espírita Amor Cristão, nós estaremos unidos no mesmo pensamento, numa mesma faixa de pensamento. E com certeza a espiritualidade poderá realizar muito mais por nós. Inclusive a fluidificação da água. Então nós temos recebido de pessoas que nem estão na cidade, estão em outras cidades e que têm sido beneficiadas, que têm sentido a presença, o apoio da espiritualidade. Não apenas nestes momentos da nossa reunião aqui, às terças-feiras, às 19 horas, mas também nos momentos em que elas escutam aquelas nossas humildes orações, aquelas humildes áudios que nós colocamos aí diariamente às 12 e às 18 horas. Então, caros irmãos, é nesse sentido que nós temos aí nos esforçado, aqueles novos integrantes que não receberam essa orientação. Será muito mais útil para nós, nós estaremos facilitando a atuação da espiritualidade em torno da nossa família, em torno do nosso lar, fazendo aquele saneamento fluídico, recolhendo aqueles irmãos que estão aí desencarnados, nos acompanhando e já em condições de serem encaminhados, se nós efetivamente nos reunirmos terça-feira e começarmos às 19 horas a ouvir o culto e a fazer esse nosso esforço mental nessa conexão. Mas se isso não for possível, nada impede que nós façamos isso às 22 horas na terça-feira, quando retornarmos à nossa casa, com os nossos entes queridos, como se fosse às 19. A espiritualidade vai se mobilizar, os nossos espíritos amigos e familiares vão nos auxiliar da mesma forma, né? Nós resolvemos falar isso porque isso tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é muito importante. É muito importante. Nós vamos hoje
enfocar o livro hoje é o Sinal Verde, não é o Ceifa de Luz, de Emmanuel. É o Sinal Verde pelo espírito de André Luiz. E o assunto que ele vai trazer para nós é um assunto que interessa a todos. Em todas as épocas da humanidade. O que é, meus irmãos? Em torno da felicidade. Ou como nós desejamos ser felizes. Mas será que nós fazemos por onde? Será que as nossas atitudes, tanto exteriores como mentais e emocionais, correspondem a isso que falamos? Então vamos ver. Ele inicia dizendo para nós: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Existe uma frase que me é muito importante. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E o nosso coração, caros irmãos, representa o nosso espírito em totalidade. Quando nós chegarmos a um espírito feliz, quase puro, não haverá diferença entre o que está contido e o que se manifesta na mente com o que se manifesta no coração. Mas no degrau evolutivo que nós estamos, o materialismo às vezes consegue bloquear os nossos sentimentos e nós agimos só com a racionalidade fria, sem sentimento. Mas isso não impede nós de darmos um valor, uma importância maior a isso ou aquilo. E quem dá importância, mesmo sendo racionalmente só a mente, ou seja, a parte racional, não é possível desmembrar o nosso coração ou o resto do nosso espírito daquilo que nós atribuímos como importante. Então nós lemos uma vez, num romance, que uma determinada moça ficou presa magneticamente a um espelho, uma moldura de espelho, de corpo inteiro, antiga, por vários e vários anos, chegando quase a um século. Até que o tempo passou e aquele espelho foi vendido, passou de geração para geração e ela sempre junto daquele espelho, porque ela era muito vaidosa. Até que a espiritualidade, né, porque ninguém pode ficar estacionado por todo sempre, encaminhou uma pessoa que tinha tendência à mediunidade, numa época recuada ainda, para aquela loja, para ela comprar aquele espelho e a moça ir junto, para ela poder beneficiar aquela moça. Olha bem, existe também uma questão física, uma questão magnética, porque o nosso perispírito, no estágio evolutivo que nós estamos, ele é semimaterial. Né? Continuando, porque o assunto hoje é grande e eu tenho muita coisa a falar no meu desejo de beneficiar a todos nós. A mim também. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então, caminha mais feliz como espera ser. Desejar ser, desejar qualquer coisa é uma. Alcançar ela é outra. Nada vem de graça. Então, quando Jesus resumiu: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele resumiu a lei e os profetas nessa frase.
ele teve que colocar Deus nessa frase em primeiro lugar. Porque senão ele estaria afrontando, né, os 10 mandamentos. E realmente Deus deve vir primeiro. Mas do ponto de vista prático, no estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos começar essa frase do fim para o começo. Aquele que não aprende a amar a si mesmo, utilizando os recursos que a lei divina lhe faculta, em termos de instrução, em termos de exemplo, ele não vai ter em si amor. Ele não vai ter em si alegria. E ninguém dá do que não tem. Nesse sentido, não. No sentido material, se eu não tenho um saco de laranja e alguém está precisando, eu bato no vizinho. Se ele for caridoso, se ele for generoso, se ele dever alguma coisa para mim, ele vai me dar o saco de laranja, ou vai me vender e eu vou conceder para outra pessoa. Mas do ponto de vista espiritual, isso não existe, caros irmãos. Então, o primeiro passo para nós amarmos a nós mesmos é nós nos aceitarmos como nós somos, como nós estamos. Porque nós não somos isso. Nós estamos assim. Nós precisamos ter a consciência de que nós estamos num processo evolutivo. E nós podemos melhorar. Então nós precisamos ter também conosco misericórdia, paciência naquilo que nós ainda não conseguimos melhorar. Nós precisamos ter essa paciência. Mas existe em nós também muitas coisas boas já. E essas coisas boas é que nós precisamos colocar em movimento. Chico Xavier escreveu uma frase muito importante dele. A autoria dele. Quem pratica caridade movimenta as forças da alma. Então, caminhando nós estamos. Mas para que rumo? Qual que é o nosso objetivo? A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. Inconscientemente, André Luiz aborda muito nos seus livros o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Ele aborda. Concordando com Freud, que foi até um certo ponto, recebendo a intuição do alto. Então, inconscientemente, nós conseguimos bloquear o bem em função do mal que nós ainda carregamos conosco. Isso realmente não é socialmente, não. É realmente. É uma coisa inconsciente, porque o nosso espírito, ele tem consciência, mas essa consciência não se manifesta, principalmente para nós, reencarnados, que estamos no corpo físico. Então, nós lembramos da oração de São Francisco de Assis, que traz para nós, naquelas simples frases, a lei divina sintetizada por Jesus. É dando que se recebe. A nossa felicidade será proporcional à felicidade em relação à felicidade que fizermos para os outros. A nossa consciência, que é a voz de Deus em nós, inconscientemente vai liberar a felicidade para nós, ou seja, o bem para nós, na medida do bem que nós fazemos para os outros. Então não é Deus que nos pune. É a nossa consciência, que usa o combustível dos sentimentos que nós nutrimos. Então, se nós somos muito rigorosos, e o rigor
é uma das características do orgulho, mais dificilmente a espiritualidade vai conseguir até se aproximar de nós, se nós não estivermos fazendo esse trabalho, se nós não estivermos diminuindo esses sentimentos e inconscientemente dizendo para nós: você não merece, você não pode ser feliz. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira lhe dar. E nós escolhemos propositalmente essa imagem. Olha que candura, que alegria verdadeira dessa criança. Por que que Jesus, meus irmãos, disse a nós: ninguém vai entrar no reino do céu se não se fizer como uma criança? Nós nascemos criança em cada encarnação, mas crescemos, amadurecemos. E com esse amadurecimento, nós sufocamos, ou os outros sufocam em nós, essa criança interior. Essa sua alegria natural, que a conecta com a paternidade divina. Essa confiança natural que se entrega. E quando eu vi essa imagem, quando eu estava elaborando o slide, escolhendo, na verdade o que me veio à mente não foi nem o evangelho. Foi às vezes que eu, ou as pessoas que estavam comigo, no ônibus, numa missa, numa igreja, no centro, alguém chegou com uma criança de colo e aquela pessoa adulta, com uma espontaneidade natural, brincou com aquela criança, sorriu, fez um gesto, um aceno, e a criança, sem conhecer, sem saber, retribuiu. Foi essa imagem que me veio. O bem buscando o bem de uma forma natural, espontânea, sem travas, sem bloqueios. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Então, caros irmãos, no Evangelho nós encontramos: não procureis no mundo a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dar. A força e a consolação, que dirá a felicidade, o mundo não pode oferecer. A felicidade verdadeira, imperecível, durável, moral, espiritual, ela não vem de fora para dentro, ela nasce de dentro para fora. E os irmãos que nos ouvem vão me perdoar agora por falar de um assunto tão delicado, mas estamos aí sob o constrangimento do materialismo. O mundo evoluiu e o homem se gaba daquilo que ele considera ser criação sua. A tecnologia, o aprimoramento do conforto, as novas máquinas, os inúmeros bens de uso pessoal. E aí, caros irmãos, nós caímos na armadilha da propaganda e nos tornamos escravos do consumismo. Não somos inocentes.
Quem a isso se entrega, mais uma vez eu peço que me perdoe, quem está escutando. Ele se entrega inconscientemente, mas numa fuga. O prazer momentâneo da aquisição anestesia a sua mente em relação àquilo que está querendo subir daqui de baixo para cima. São as questões emocionais que nós precisamos resolver. As insatisfações, a falta de aceitação com relação ao que nós estamos, mas também ao que o nosso próximo se apresenta. A falta de compreensão, a falta de tolerância para com o comportamento do nosso próximo, que na verdade não nos incomoda muito por ele ser como ele é, mas porque inconscientemente nos mostra que nós temos esse defeito, às vezes muito pior do que o dele. E nós não queremos pagar o preço para trabalhar em nós essa imperfeição. Mais uma vez, me desculpem. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. O sentimento de culpa é o maior obstáculo, uma verdadeira muralha para que a espiritualidade haja em nosso favor. E quem de nós que não tem esse sentimento de culpa, meus irmãos? Se nós não temos hoje, nós trazemos da vida passada. O sentimento de culpa não é porque nós matamos, roubamos, esquartejamos uma pessoa, não. Não, é em relação a tudo aquilo que a gente fez de errado, em relação à lei divina, mas também em relação àquilo que nós não fizemos de certo, as nossas omissões, a nossa falta de coragem, de fé. Então nós precisamos começar a fazer o bem para os outros, para que a vibração positiva de gratidão dos outros, e às vezes precisa ser milhares, possam nos auxiliar a mover essa muralha que é o sentimento de culpa que nós trazemos em nós. Nós precisamos ser convencidos pelas nossas atitudes, não é pelos outros, que nós estamos melhorando, que nós não somos aquele crapo. Muitas das vezes nós temos aí a presença de espíritos obsessores, nós que lidamos com a mediunidade, e eles vêm trazer para nós uma personalidade que nós não temos hoje. E aí a gente vê essa diferença. Mas nem todos têm essa oportunidade. Então a gente se consulta, a gente olha para dentro e a gente vê, gente, mas eu não sou o que esse espírito está falando. Aí a gente vai ouvir o que ele está falando e a gente vai ver. Ele vai falar o que a gente fez. Mas a gente hoje não tem essa coragem. Como ele vai ser convencido? Muitas das vezes ele tem que ficar conosco. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Para ele ver como que é a nossa vida. Hoje. Agora, se a gente é uma pessoa comum, que só está aí usufruindo, fazendo o básico comum, não vai ser suficiente para ele. Mas se a gente está abraçando a caridade, se a gente está baixando a nossa cabeça, sendo humilhado, e intimamente, não é por fora não, porque ele tem afinidade conosco. Ele vai sentir o que nós estamos sentindo. Então aí sim vai chegar no ponto que ele vai falar, realmente você não é mais aquela pessoa. E aí a espiritualidade, mesmo que ele não queira, vai
encaminhar ele, porque nós não temos mais necessidade. Mas esse período que ele vai ficar conosco, não vai ser fácil para nós, não. Nós vamos sentir. Ele vai tentar fazer de tudo para tirar nossa paciência, para demonstrar, né? Porque ele quer vingança. E ele quer vingança com as próprias mãos. Então, assim é a nossa consciência quando nós trazemos o rigorismo conosco. Por que Jesus fala, pede para nós sermos misericordiosos? Jesus não está pensando no próximo, não. Ele está pensando em cada um de nós. Para que quando a nossa consciência despertar e falar mais alto que as nossas imperfeições, ela não haja como combustível do nosso rigorismo. Não é do rigorismo de Deus. Continuemos. Estude a si mesmo, observando o autoconhecimento, que o autoconhecimento traz humildade. Sem humildade é impossível ser feliz. Sócrates, antes de Jesus, conhece-te a ti mesmo. O encontro com a nossa dor interior, com a nossa realidade espiritual, é imprescindível. Mas nós precisamos ter instrumentos para isso, nos preparar para isso, nos fortificar para isso. Esse é o trabalho da reforma íntima. E o mundo físico nos auxilia, é importante para isso. É o dia a dia. A casa espírita nos auxilia, sim, porque ela nos traz mais ferramentas. Mas não é só lá. Porque os instrumentos mais importantes estão no nosso ambiente de trabalho, estão dentro do nosso lar. Tem muitas pessoas que querem largar, abandonar os seus entes queridos para poder estar lá dentro do centro. Ah, mas eu estou trabalhando para a doutrina, para Jesus. E nós precisamos saber ler. As fugas inconscientes. Não, está fugindo. Está fugindo do lar, está fugindo dos seus entes queridos. Podemos fazer isso, meus irmãos. Nós não seremos felizes dessa forma. Tudo que nós fizermos na casa espírita será contado. As pessoas serão beneficiadas por nós. Mas e a nossa consciência? Se nós não despertarmos ela agora, ela vai ser desperta do lado de lá. E aí? Nós vamos estar felizes? De forma nenhuma. Por mais bem que nós tenhamos feito para os outros. Amor é a força da vida. E trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Então nós precisamos ter o nosso coração vibrando junto com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos fazendo. A parte inferior tem que trabalhar junto com a parte superior. Portanto, nós precisamos estar não apenas pensando bem antes de falar, antes de fazer, mas percebendo os nossos sentimentos. Precisam de ser sentimentos bons. Para que os nossos olhos sejam luz, para que a nossa boca derrame luz, para que os nossos atos sejam gestos amenos, para que a vibração da nossa voz não seja agressiva. Tem muito assunto, meus irmãos. Quisera eu poder ficar muito mais tempo aqui, mas nós temos um tempo limitado. Se você parar de se reclamar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. E a reclamação vem mudar o tônus emocional do nosso dia. Não é só daquele momento que nós reclamamos. Porque ela estabelece uma conexão com o mal. Com milhares de irmãos que estão no mesmo processo. E são muitos.
Então nós precisamos agradecer mais. A pessoa que abraça a gratidão, ela já está a caminho da felicidade. Porque a felicidade, caros irmãos, é como a água. Você coloca uma água límpida, pura, para você beber, correr dentro de um cano sujo, lamacento? Não. Então a gratidão, o agradecimento, ele é um canal que atrai naturalmente para si. Tudo que nós oferecemos tem um retorno, tanto o bem como o mal. Só que o bem, ele é expansivo, ele é infinito, porque ele tem uma afinidade natural com a lei divina. Já o mal, não. O mal, ele tem uma extensão limitada, porque ele é uma criação que não está de acordo com a lei divina. E a lei divina não aceita o mal. Então esse mal vai até uma certa extensão, retorna a nós. E se nós mantermos ele, esse retorno vai ser consequente, nós vamos sofrer, até nós transformarmos esse mal em bem. Com todas as consequências que ele criou. Isso é o nome do sofrimento. Então vamos aprender, vamos nos condicionar e nos vigiar. Porque todo mundo está reclamando, Maria vai com as outras, a gente vai facinho. Então a gente tem que assumir a gerência mental, espiritual e física da nossa vida. O que eu quero? Jesus é o meu Senhor? Jesus é o meu mestre? É Ele que eu quero seguir? Então eu não vou seguir os outros. Eu vou ouvir, eu vou conviver, porque eu estou no mundo e tenho que conviver com as pessoas do mundo. Mas o que eu vou aceitar do outro? E eu não vou seguir o outro. Eu tenho que seguir Jesus. Eu posso assimilar uma experiência do outro. Uma palavra de alerta do outro. Mas eu tenho que seguir a Jesus. Continuemos. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e da beleza das flores que surgirão no jardim. Então, meus irmãos, tudo é uma questão de causa e consequência, ação e reação. Mas nós, por estarmos no planeta Terra, e aí eu estou falando para todos, encarnados e desencarnados, porque a maioria de nós desencarna o corpo, mas não desencarna a mente, ou seja, continua pensando e sentindo da mesma forma como espírito. Essa semana nós escutamos, numa reunião mediúnica, um espírito falar, nós já tínhamos percebido isso, que a maioria dos espíritos que estão desencarnando como zumbi. A espiritualidade não está conseguindo nem conversar com eles. Eles estão tendo que ser, por um merecimento, às vezes, de preces coletivas ou de amigos, eles estão sendo que ser encaminhados. Inconscientes. Então, nós precisamos cortar esse imediatismo, esse materialismo, porque nós queremos ser felizes hoje, é agora, é a qualquer custo. E o Evangelho é muito claro na leitura final, antes da coletânea de preces. A iniquidade aumentará e a caridade de muitos esfriará. O bem está esfriando. As pessoas estão pensando, materialmente falando, a pandemia está aí, todo mundo vai morrer, eu também vou morrer, então eu tenho que aproveitar. Aproveitar o quê? O prazer imediato. Custe o que custar, doa a quem doer. Isso é muito perigoso. Então, caros irmãos, oremos mais, vigiemos mais, porque não é o fato de nós estarmos nos esforçando que uma atitude nossa pode botar a perder a nossa existência. Vamos agora passar a nossa prece, pedindo à espiritualidade amiga a sua presença mais ativa
em cada lar. Pedimos perdão por excedermos do horário e que a infinita bondade de Jesus, que o manto de Nossa Mãe Maria Santíssima, com seus emissários celestes, luminosos, possam estar neste momento, neste lar, fluidificando essas águas, abençoando cada mente, cada coração. Gratidão, Senhor, muita gratidão, muita alegria por tudo, por todas essas bênçãos. E com aquela prece que o seu amor nos concedeu, nós oramos, beijando a mente e o coração de cada irmão, encarnado e desencarnado, que nos escuta neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Deus seja louvado. Graças a Deus. Louvado seja nosso Mestre Jesus. Muita gratidão a todos os espíritos amigos, benfeitores e familiares. Muito obrigado a cada um de vocês que auxiliam a formar essa corrente de fé, de esperança, de amor. Fiquem com Deus, uma boa noite.